Capítulo 8. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Fazendo essa promessa, você está assumindo a responsabilidade de não ficar inativo. Deus não pede, nem espera que você faça qualquer coisa que esteja além das suas possibilidades, e, consequentemente, pessoa alguma de bom senso fará. Cada um tem o seu trabalho. Nosso lar, a igreja ou qualquer outro grupo social é como que uma máquina feita de muitas peças, engrenagens, parafusos, alavancas, etc., que somos nós. Se cada uma dessas peças funcionar bem, a máquina toda vai funcionar bem. E da mesma forma, se cada membro do lar, da igreja ou de um grupo social, qualquer fizer sua parte, todo o organismo vai funcionar bem da mesma forma, vai brilhar neste mundo, e todos os que observarem vão glorificar nosso Pai do céu. Quando o almirante Nelson pôs em ordem seus navios para a Batalha de Trafalgar, exclamou para os soldados: a Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. E, inspirados por essas palavras, os marinheiros britânicos combateram ousadamente contra o inimigo e saíram vitoriosos. Suponha que um dos navios se tivesse amotinado. A perda do poder combativo da esquadra toda poderia ter levado a Inglaterra à derrota. Até mesmo a falha de um só homem no combate poderia ter enfraquecido tanto o ataque que a força da esquadra inteira poderia ter sido neutralizada pelos canhões inimigos. Uma casa dividida contra si mesma não pode permanecer, e nem um exército com grande número de desordem pode ganhar qualquer batalha. Um navio cuja tripulação está amotinada nunca chegará ao seu destino. O corpo humano funciona bem quando todas as partes trabalham juntas. Se faltar um braço ou uma perna, dizem que a pessoa é aleijada. Se um olho faltar, se um ouvido ficar surdo, ou se houver paralisação de um braço, todo o corpo sofre. Um corpo é tão forte como sua parte mais fraca. Portanto, é da máxima importância que todas as suas partes sejam fortes. Quão forte é uma corrente? Não mais do que cada um dos seus elos, e nem mais do que o mais fraco deles. Quão forte é um navio? Não mais do que qualquer viga do seu casco. Quão forte é o clube de desbravadores? Não mais do que qualquer um de seus membros individualmente. Quão forte é você? É você um membro fraco ou forte no meio dele? É porventura uma viga enferrujada no navio? Quando o antigo Israel estava empenhado numa batalha contra seus inimigos, os habitantes de Meroz se recusaram a correr em auxílio dos que lutavam pelo Senhor, e deles as Escrituras dizem com ênfase: amaldiçoai o Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai durante os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Juízes 5:23. Há pecados de ação e de omissão. Silenciar quando se deve falar, ficar inativo quando se deve agir, fugir quando é necessário combater, são atos tão pecaminosos diante de Deus como roubar, mentir, transgredir o sábado ou tomar o seu nome em vão. A ociosidade, a preguiça, a indolência, o estúpido enfado, a inatividade são todas ofensas cometidas contra o homem e contra Deus. A primeira palavra dessa parte da lei dos desbravadores é cumprir. E cumprir aqui é sinônimo de fazer, de agir e de pôr em prática. Este mundo está cheio de pessoas sonhadoras que prometem muito, mas o número diminui sensivelmente quando se trata de agir e de cumprir as promessas feitas. É bom sonhar, é bom fazer promessas, mas nada disso vale se os sonhos não forem postos em práticas e se as promessas não forem cumpridas. A seguinte joia nos foi dada pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, o famoso FBI. Este mundo está sempre procurando homens que não estejam à venda, homens que sejam honestos, corretos desde o centro até a periferia, que sejam verdadeiros até o âmago do coração, homens que conhecem sua mensagem e a transmitem, homens que conhecem seus lugares e os preenchem, homens que sabem qual é o seu negócio e se volta para ele. Homens que não são negligentes, que não mentem e nem se esquivam.
Homens que não são vadios para o trabalho e nem orgulhosos demais para ser pobres. Homens que comem o que ganharam e usam aquilo pelo que pagaram. Homens que não têm medo de dizer não, com ênfase, e que não se envergonham de dizer não tenho recursos para fazer isso. Ellen White escreveu: a maior necessidade do mundo é de homens, homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Não é o que dizemos que vale muito, o que fala alto é o que fazemos. É fácil dizer prometo, mas cumprir o que prometemos não é tão fácil assim. Deus nos deu boas leis e com elas a graça necessária para que as possamos cumprir. Da sua parte, ele cumpre as suas promessas que faz e age segundo sua palavra. Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, em 2 Reis 29. As promessas do Senhor são verdadeiras, ele cumprirá essa palavra que falou. Como você pode ver, o Senhor faz o que diz e cumpre, sempre cumpre sua palavra. O que ele faz é sempre correto. Portanto, se Deus age de fato e não faz apenas promessas, nós devemos também ser cumpridores da palavra dada, porque só assim é que estaremos certos. Jesus veio a este mundo a fim de nos mostrar, como seu exemplo, o segredo de cumprir os nossos deveres. Ao terminar o Sermão da Montanha, seu primeiro pronunciamento sobre os princípios do reino dos céus foi o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Nos dias de Cristo, os filósofos gregos ensinavam muitas lições que apelavam para o intelecto, e os que as punham em prática, embora fossem beneficiados, não recebiam estímulo algum para que houvesse qualquer mudança tanto no coração como na sua vida moral. Os filósofos e oradores romanos apelavam para a emoção e para os temores e preconceitos dos que os escutavam. E todos os que punham esses ensinos em prática continuavam ainda a ser impulsivos, apaixonados e nervosos, não se operando qualquer transformação na vida moral deles. Jesus, porém, apelou para a vontade, para a ação. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, disse ele, vai experimentar uma transformação tal na sua vida que passará a ser tão forte em seu caráter como uma casa construída sobre a rocha. O poder e a presença do próprio Deus vão transparecer na vida do cristão. Qual é a medida para a ação? Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. A isso damos o nome de regra de ouro. Na esquina de uma pequena cidade estava um grupo de jovens vendo o carro esportivo novinho de um deles. Onde você o arranjou? Perguntaram-lhe os companheiros admirados. Ganhei do meu irmão, foi a resposta. Bem, disse um dos amigos, gostaria de ter um irmão como este. O rapaz, porém, respondeu, da minha parte, devo dizer que esse é o tipo de irmão que eu gostaria de ser. Seus sentimentos eram tais que, se tivesse condições financeiras para isso, sem dúvida que seria ele quem daria o carro para o seu irmão. Para ele, mais bem-aventurado é dar do que receber. É melhor pôr algo em prático do que ser sonhador. O apóstolo Tiago disse, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele era um homem prático e animava os cristãos para serem práticos também e terem fé em Deus. A única maneira de se demonstrar fé, dizia ele, é praticando as obras correspondentes. Eu, dizia ele, te mostrarei a minha fé, e ainda mais. Queres, pois, ficar perto o homem insensato de que a fé sem a obra é inoperante?
O corpo está morto quando lhe falta respiração, e da mesma forma a vida espiritual do cristão também está morta se não houver obras que condigam com sua fé. A fé e as obras são como os dois remos de um bote. Se você remar apenas com um deles, o bote ficará sempre girando no mesmo lugar. Não pode haver progresso a menos que você use os dois remos. A Bíblia está pontilhada, aqui e ali, de afirmações que mostram a importância de fazer o que Deus manda, isso é, de cumprir com a parte que nos corresponde. Raquel e Lia disseram para Jacó: Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Maria, mãe de Jesus, disse o seguinte para os servos na festa das bodas de Caná: Fazei tudo o que ele vos disser. Que 7 palavras maravilhosas são estas! Se quisermos viver, realmente viver, verdadeiramente viver a vida cristã, é preciso que aprendamos o segredo de fazer as coisas, de cumprir fielmente a parte que nos corresponde. Ruth, a moabita, era uma jovem que cumpria fielmente a sua parte. Quando Noemi, sua sogra, lhe deu um bom conselho, humildemente respondeu: Tudo quando me disseres farei. Então foi e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. A regra divina para a ação foi dada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Precisamos ter a glória de Deus em mente, porque isso nos ajudará a proceder com correção. Com a ajuda de Deus, o céu é o limite, disse Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. E o Senhor nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Pedro nos fala de uma escada que vai da terra até o céu, a escada da bondade, e é por ela que devemos subir. Por isso mesmo vós, escreveu ele, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Nenhum rapaz ou menina que põe esse plano em prática ficará ocioso e sem fruto no conhecimento de Deus. Agora voltemos novamente para o tema da lei dos desbravadores. Cumprir fielmente a parte que me corresponde significa simplesmente que devemos fazer o melhor que podemos. Na página 474 do livro A Ciência do Bom Viver, lemos o seguinte: Nossa oração de cada dia devia ser: Senhor, ajude-me a fazer o melhor que possa. Ensina-me a fazer o melhor trabalho. Dá-me energia e ânimo. Faze que eu manifeste na minha vida o amoroso serviço do Salvador. Faz você o melhor que pode no trabalho escolar? Isso não quer dizer que apenas vai fazer a lição, mas significa concentrar-se naquilo que está estudando e descobrir qual é o pensamento principal da lição. Procure aprender a fazer o melhor que pode, sem se preocupar com notas, porque elas cuidarão de si mesmas. Seu pensamento não deve ser o de obter elevadas honras escolares, nem de conseguir as melhores notas da classe, mas fazer exatamente o melhor que pode. Esta regra vai ajudá-lo a viver. Quando estiver jogando vôlei ou basquete, pense logo: estou fazendo o melhor que posso? Então, depois de ter feito tudo o que pôde, você vai se sentir sempre como vencedor, embora seu time tenha até perdido. Faça o melhor que pode, porque este é o caminho da felicidade. Seguidamente, você deve parar um pouco para pensar: fiz realmente o melhor que pude? Dentro de você existem reservas de forças mentais, físicas e de domínio próprio com os quais você nem sonhou. Tome tempo cada dia para pensar de verdade nisso. Não tenha pressa. Exercite seu cérebro ao máximo e vai ver que é capaz de ter pensamentos que outrora lhe pareciam estar além de suas possibilidades. Deus abençoará todos os estudantes que forem perseverantes e sinceros. No meio da fé em Cristo, toda deficiência de caráter pode ser suprida, toda contaminação removida, corrigida toda falha e toda boa qualidade desenvolvida. Estais perfeitos nele. Colossenses 2:10. Eu deveria me demorar neste tema todo o tempo necessário para adverti-lo de que você não pode ser bem-sucedido se brincar com o pecado. É porventura isso o melhor que pode fazer? Tocar num fio de alta voltagem ser-lhe-ia simplesmente fatal, escreveu B. A. Howe. E, no
entanto, os pássaros pousam nele sem sofrer dano algum. Por quê? Porque eles não tocam em qualquer outra coisa, mas descansam inteiramente nos fios. Se você pudesse levantar sua mão e tocar num desses cabos de alta voltagem, estaria também tocando o chão com seus pés. Imediatamente, através do seu corpo, passaria a eletricidade do fio para a terra e você ficaria preso. Com os pássaros, isso não acontece. Os mesmos princípios se aplicam às nossas orações. Se quisermos uma resposta, temos de descansar completamente em Cristo. Não podemos tocar em Deus com uma mão e apegar-se ao mundo com a outra. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando você tomar a resolução de fazer o melhor que pode em todas as coisas, lembre-se do que está escrito em Testemunhos Seletos, volume 3, na página 208. Encontrareis oposição de agentes satânicos, mas ponde em mim a vossa confiança. Eu nunca vos faltarei, disse Jesus. Tudo o que deve ser feito ao seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Parábolas de Jesus, página 333. Escrevendo à igreja de Corinto, depois de dar alguns valiosos conselhos, Paulo disse o seguinte: completai agora a obra começada. Deveríamos buscar com sinceridade as qualidades da firmeza, da perseverança e da obediência, que são as marcas autênticas de um caráter real. Elas revestem seu possuidor de um poder irresistível. Escreveu o Sr. White, um poder que torna os jovens de ambos os sexos fortes para fazer o bem, fortes para resistir ao mal e fortes para suportar a adversidade. O advérbio fielmente deriva do substantivo fiel, que significa fazer aquilo que se deve com lealdade, honradez, integridade, honestidade, probidade e etc. É assim que devemos fazer a nossa parte, sem fraude e com dignidade, sem qualquer engano e de maneira meritória. Tudo isso me faz lembrar de uma história que li em algum lugar. Faz muitos anos vivia no centro-oeste dos Estados Unidos um comerciante pioneiro chamado Jacob Amlin, que negociava numa região onde os brancos tinham muita dificuldade com os índios. Amlin, porém, era muito respeitado por ambos os lados. E por quê? Porque todos sabiam que era um homem honesto e até o aceitavam como mediador nos constantes problemas que surgiam entre os dois grupos. Os chefes indígenas depositavam muita confiança nele, caracterizando-o como pessoa de boa conduta e de bom caráter. Por isso o apreciavam muito. Certo dia, Jacó Amlin chamou o filho e disse-lhe o seguinte: olhe, vá até o chefe Pena Grande e troque este cavalo por alguns cobertores. Faça um bom negócio. O rapaz prendeu o cabresto do animal à sua sela e o levou até a reserva dos índios, onde estava o chefe Pena Grande, e lhe disse: papai manda trocar este malhado por cobertores. Por quantos? Perguntou o chefe Pena Grande. Vai empilhando os cobertores até que eu mande parar, respondeu o rapaz. O chefe foi várias vezes para sua cabana, voltando sempre com os braços cheios de cobertores, mas o rapaz continuava dizendo mais. A pilha foi crescendo tanto que finalmente o índio parou para reclamar, mas o filho da linha insistiu novamente. Mais. O chefe Pena Grande começou a fazer uma segunda pilha, mas o rapaz continuava insatisfeito e dizia sempre mais. Finalmente, quando as duas pilhas estavam altas, o moço disse: chega. Procedendo dessa maneira, ele voltou para casa com uma quantidade de cobertores que valia mais do que o dobro do cavalo que levava. Ao chegar em casa, radiante, disse para o pai: então, o que acha do negócio que fiz? Foi bom? Vendo o monte de cobertores que o filho tinha trazido, Jacó Amlin, sem dizer qualquer palavra, separou grande parte deles e, tranquilo, mas firmemente, disse para o rapaz: agora volte para o chefe Pena Grande e lhe devolva esses cobertores com estas palavras: Jacó Amlin não faz nunca transação desonesta. Vagarosamente o moço voltou para a reserva dos índios e, todo envergonhado, teve de dizer: chefe Pena Grande, papai mandou de volta esses cobertores. Chefe Pena Grande sabia disso. Jacó Amlin, homem honesto, disse sorrindo o velho índio. Tem você uma reputação de honestidade tal que seria reconhecido até pelos índios?
Qual a sua resposta? Está fazendo sua parte fielmente de tal maneira que o canto do mundo em que você mora é melhor e mais feliz porque você vive ali?